Bem, iniciamos a nossa aula de número 15, onde vamos continuar a falar sobre função de segundo grau. Desculpa, função de primeiro grau, ou função afim. Vamos continuar a falar dela. Lendo aqui o chat, boa tarde, Letícia. A Jamiliane falou que passou o dia todo ontem fazendo a prova. E Juliette disse que achou um pouco difícil, mas entregou cedo, né? Boa tarde, professor. Boa tarde, Érica. Tudo bem? Como estás? Tô bem. Não Boa tô tarde. bem, mas... Oi? Bem e não tô bem, porque essa prova tá me tirando o resto do meu juízo que eu tenho. Meu juízo é um tamanho de uma formiga. Tá metade. E já tá tirando, é? Mas será que no final das contas seu juízo acaba não ganhando musculatura não depois? E não acaba sendo exercitado, não? Né? Ele vai ter que desenvolver, porque senão o negócio tá ruim. Você tá sendo obrigado a pensar, né? Ou não? Ou eu tô errado? Tá, tô. Essa é a minha ideia. Eu já falei para vocês, né? Uma vez que o aluno terminou uma aula minha e veio reclamar assim para mim, dizer: Poxa, professor, quando eu termino a sua aula, a minha cabeça está pegando fogo. Minha cabeça está quente, professor, no final da sua aula. Aí eu respondi: Já falei para vocês isso? Aí eu respondi: Que bom que você está vivo, então, né? Sua cabeça está funcionando, né? Cabeça é para isso mesmo, viu, Érica? Não é só para segurar os cabelos nem para separar as orelhas, não. Cabeça tem mais função, tem função mais importante do que isso. Kedson concordou também com os discursos dos colegas e diz: essa prova tá que tá, viu? Ela envolve uma série de conceitos que vocês nunca viram na vida, né? Tô certo ou tô errado? Tô certo, né? São conceitos novos para vocês. E até que vocês se familiarizem com esses conceitos, eu estou pedindo que vocês pensem em cima desses conceitos. Sim, tem que pensar em cima dos conceitos. Esses conceitos vão ser úteis? Sim. A informação que eu dou é que vocês vão passar só o ano todo estudando função. Agora é função de primeiro grau. Ainda no segundo bimestre vai ter função de segundo grau, cujo gráfico é uma parábola. No terceiro bimestre vai ter função modular e função exponencial. E no quarto e último bimestre vai ser função logarítmica. Então, todos esses conceitos de função eu vou usar até o final do ano letivo. Então, saber se uma função é crescente ou não é muito importante. Saber se uma função é positiva ou negativa é muito importante. Saber se ela é simétrica em relação ao eixo Y, ou seja, se ela é par, é muito importante. Saber calcular a inversa. Então, assim, são conceitos que, se você quiser entender o que é função, são conceitos muito importantes. Mas eu entendo a dificuldade de vocês de estarem vendo o conceito pela primeira vez, né? E até se familiarizar, leva um tempo. Mas os vídeos têm ajudado, né? Ou não? Concorda ou não? Que os meus vídeos são bem relacionados com a prova. Bastante relacionados com a prova, né? É porque muitos de vocês ainda não se convenceram que tem que ver os vídeos. Né? Então, quem vê os vídeos vai ter uma chance muito maior de conseguir um bom desempenho na prova. Bem, fora esses comentários que acharam que a prova P3 estava pegando, difícil, o que mais para falar? Mais alguma informação, além dessa que já foi falada? Filiane dizendo que teve dificuldade para entrar, mas seja bem-vinda agora. Eu não falei nada ainda, então não tem problema nenhum seu atraso. Professor, e as notas da P2, homem?
O que é que tem? Você quer assim, é? Você vem corrigir aqui para mim? Pode vir. Não sei. Eu tô, o segundo ano eu não tinha corrigido nem a P1 deles ainda. E aí, como é que fica? Ah, então vai lá corrigir a deles. Mas aí são 38 alunos. Dos 38 eu só falta corrigir mais 5. Mas aí eu já corrigi a P1 e a P2 juntas, tá certo? Então, quando eu terminar a correção hoje, eu devo terminar hoje, o segundo ano eu vou ficar com a P1 e a P2 corrigidas. Aí, a próxima da fila é a P1, é a P2 de ADM, tá certo? Aí eu devo tentar começar a corrigir amanhã, senhorita, tá bom? Tá bom, senhorito. Mas ela acha que eu fico brincando, que essas gravações de vídeo que eu faço não demoram tempo, não, né? Eu desafio alguém. Não, professor, eu não duvido, não. Eu passo 1 hora e poucos minutos assistindo. Então, imagine quanto tempo leva para fazer, né? Você consegue se dar conta disso? Quanto tempo você acha que eu levo para gravar um vídeo? Professor, Oi. assistir a coisa aí, assistir e passar pro caderno é outra. Demora um vídeo de 1 hora, demora o quê? Pelo menos pra mim demora umas 2 horas e poucos. Pra ir assistindo, entendendo e passando pro caderno. Porque você usa o caderno para botar as ideias que você viu no caderno, né? É uma boa forma de estudar, do sério, tá? Mas leva mais tempo, né? Com certeza. Mas é bom que a pessoa entende mais. Eu Quando a também pessoa faço não isso. entende muita coisa, aí Eu vai lá acho no que é caderno e tá lá. uma boa forma de estudar. Parabéns aí, que é uma boa forma. Mas vocês estão respondendo a minha pergunta. Quanto tempo vocês acham que eu levo para gravar um vídeo? Se vocês levam 1 hora... 3 horas. Porque para fazer aquele vídeo, eu gastei um tempo fazendo a apostila. Tá? E a apostila eu devo ter gastado para fazer ela completa, vamos dizer, a apostila lá da apostila, a quinta apostila, sei lá, de vocês. Não sei qual delas, né? Mas é coisa de 1 dia a 2 dias fazendo uma apostila. Então eu levo de 1 a 2 dias para fazer uma apostila. Aí, quando eu tenho as telas da apostila, são as telas da apostila que, em geral, eu vou printar para botar nas aulas. Aí vou montar as aulas, a estrutura da aula. A montagem demora mais do que o tempo de aula, certamente. Acho que às vezes chega a ser quase o dobro. Então, eu levo umas 2 horas montando o quadro, gravo, aí a gravação, gravo, aí a gravação leva o tempo que você leva para assistir, é igual. Isso quando dá certo, Érica. E quando dá errado? Sabe os problemas que acontecem na gravação? Quer que eu diga? Vá, diga. Eu estou no meio do vídeo, aí toca o interfone. Eu tenho que parar para atender o interfone. Olha que beleza. Perco a aula. Tenho que começar do início. Eu estou dando a aula e o Teams dá problema e para a gravação. Já perdi mais de meia hora de gravação uma vez porque o Teams fez isso. Então tem muitos problemas que acontecem, né? Que levam. Agora, depois que eu gastei esse tempo todo, né? Jamiliano já está preocupada aqui, não quer ser professora e etc. Agora, Jamiliano, eu estou fazendo isso porque isso vai me poupar um tempo tremendo. A turma passada de ADM do ano passado, elas não tinham esses vídeos não, viu? Sabe como era a vida deles? Era melhor ou era pior? O que vocês acham? Rapaz, você não tem ideia. Era pior. Vocês não têm ideia o quanto vocês já ganharam por eu ter, de um semestre para outro, já ter gravado esses vídeos. Então, mas agora que eu gravei, vai ficar para a vida toda. Tô certo ou tô errado? Professor, Oi. desculpa a demora, porque eu tô com um problema de internet. Eu só consegui entrar agora. Eu perdi muita coisa. Nada. Por enquanto foi só bate-papo até agora. Tá? Então pode relaxar, viu, Luísa? Tá tranquilo. Bem, em suma, eu trabalho bastante. Professor, fico me E ainda tive que perguntando. ouvir umas alunas aí como Érica me cobrando para entregar a prova como se eu tivesse de perninha pro ar, sabe? Como se eu não estivesse fazendo nada. Eu passei o domingo inteiro ontem, Érica, de manhã, tarde e noite corrigindo provas do segundo ano.
Foram ao todo, eu depois contei, 8 horas de correção de prova. Eu passei 8 horas do meu domingo ontem corrigindo provas. Professor, Oi. você tem tempo para viver, homem? É difícil, nesse momento, né, dá difícil, mas o que eu estou fazendo agora, né, e esse tempo aí dos vídeos, eu já ganho, já vai fazer com que nas próximas turmas eu já ganhe bastante tempo. Viliana, eu corrijo em geral aleatoriamente, e como eu corrijo pelo Zap, então, na verdade, é na sequência do que tá, das postagens que as provas foram postadas no Zap. Para mim, viu? Em geral, a sequência é essa. Tá? Professor, Oi. o senhor tem quantos anos? Eu tenho... Quanto é que você acha? Vamos lá. 40, 50, 60 ou 70? Ou 30? 50. Uns 50 e pouco por aí. Eu fiz 52. 50 anos esse ano. Ah, já acertei, ó. Jamiliane foi 54. Aí, quando eu faço a barba, eu fico mais novo, tá certo? Aí eu tô com a barba para fazer, ó. Aí dá a aparência de mais idade. Bem, depois de muito bate-papo, vamos começar a nossa aula, né? Então, vou compartilhar a minha mesa com vocês. O papo estava bom, mas vamos para a nossa função afim. Mesa está abrindo, só um pouquinho de paciência. Pronto. Ela abriu agora. Então, vamos escrever a nossa aula de hoje. Nossa aula 15 de hoje, onde vamos falar dos parâmetros, do significado dos parâmetros da função afim. Quem são, pessoal, os parâmetros da função afim? Quem são, pessoal? O A é o coeficiente angular. Esse e é o o B, primeiro. Exatamente, o A é o primeiro parâmetro, o coeficiente angular, e o B? coeficiente linear. Isso. Então, o que eu quero discutir na aula de hoje é qual é a implicação que esse parâmetro tem, por exemplo, no gráfico da função. A gente já sabe e aprendeu na aula passada que se eu tiver uma função real, sempre que eu tiver uma função real, aquela função que leva reais nos reais, o gráfico da função afim vai ter que forma geométrica? Vai ser uma Reta? exata, sempre, sempre. Então isso já ajuda a gente muito. Toda função afim que tenha esse formato aqui, toda função afim que tenha esse formato vai ter como gráfico a reta, se o domínio for real. Então isso já ajuda muito. Agora, o que é que vai fazer a reta estar em uma posição no gráfico ou a reta estar em outra posição no gráfico? Então, deixa eu pegar aqui e copiar nessa outra aula esse gráfico aqui, ó, que já vai me fazer ganhar tempo. Pronto. E vamos trabalhar aqui vários gráficos. Vamos lá.
aqui o primeiro. Tá aqui o segundo. Vou começar com esses 3 primeiros aqui. Vamos lá. Todas as funções que eu vou fazer o gráfico são funções o quê? De R em R. Agora eu vou dar a lei de cada uma delas. A primeira. Y igual a 4x mais 3. Y igual a 2x mais 3. Y igual a menos 2x mais 3. Do ponto de vista dos parâmetros, esses 3 exemplos que eu vou fazer os gráficos agora, têm alguma coisa em comum. O que é que eles têm em comum? Galera? O mais 3. Que se chama coeficiente o quê? Linear, não é isso? Não é o B? Não é verdade? O B é igual para os 3. Ou seja, todos os 3 têm o mesmo coeficiente, o quê? O B é o coeficiente o quê mesmo? Linear. Então, esses 3 gráficos têm o mesmo coeficiente linear. Então, vai ter alguma coisa no gráfico que vai ser igual para os 3. E já desafio vocês a dizer o que é que vai ser. Agora, diferente está o quê? O coeficiente angular aqui vale quanto? 4, né? O coeficiente angular aqui vale 4. Nesse aqui vale quanto? 2. 2. E nesse aqui vale quanto? Menos 2. Alguém ligou o som? Então, se não for para falar, por favor, desligue que... Se for para falar, pode falar. Vamos lá. Como é que eu faço o gráfico de uma função? Me ajudem? Gente, como é que eu faço o gráfico de uma função? Vou começar aqui pela... Né? Vamos lá, como é que eu faço o gráfico de uma função, pessoal? Me ajudem? Preciso atribuir o quê? Valores do... O quê? Domínio. Do domínio. Quem é o domínio? Quem é o domínio? Os reais. Reais. Então, quantos pontos vai ter essa função? Quantos pontos vai ter essa função, pessoal? Infinitos. Infinitos. Desses infinitos, eu vou escolher 2 para fazer aqui. E para marcar em cada um desses gráficos 2 desses valores. E vou escolher o mesmo domínio para os 3 exemplos. Eu vou escolher o domínio 0 e vou escolher o domínio 1. Então, eu vou botar 0 e 1 para as 3 funções. Tá todo mundo claro que eu estou fazendo o gráfico de 3 funções ao mesmo tempo, pessoal? Sim? Sim. Beleza? Vamos lá. Na função da esquerda, y igual a 4x mais 3. O 0 manda para quem? Para o 3. 4 vezes 0 mais 3. Quanto vai dar essa conta? 3. 4 vezes 0 dá 0. E 0 mais 3 dá 3. Beleza. Na segunda, o 0 manda para quem? 3 de novo.
vai ficar 2 vezes 0 mais 3. Mas 2 vezes 0 também dá 0. Então, vai dar 3 de novo. Olha que beleza. O que é isso? É o mesmo quê? O mesmo ponto, né? Estou certo ou estou errado? Essas duas funções têm o mesmo ponto. Onde é que está esse ponto? Se a divisão for de 1 em 1, concorda que é esse ponto aqui, pessoal? Sim? Concorda ou não? Sim, né? Sim. Marquei lá na terceira marquinha, marquei um ponto. E no terceiro exemplo, o 0 vai mandar para quem? E aí, pessoal, o 0 vai mandar para quem? Aguardando vocês, o 0 vai mandar 3. para quem? Para o 3 de novo. Então, esses 3 gráficos possuem um ponto em comum, que é o 0, 3. Nos 3 gráficos. Tá certo ou tá errado até agora, pessoal? Vamos agora marcar o segundo ponto. O 1 agora. Na primeira função, o 1 vai mandar para quem? Na y igual a 4x mais 3. Pro 7. Para o 7, porque a conta é fazer 4 vezes 1 mais 3. Aí, muitos de vocês já erram aqui, porque chega e fazem. Em vez de fazer 4 vezes 1, faz 1 mais 3 primeiro. E não obedece o quê? A ordem das operações. Quem é que são as operações que vem em primeiro lugar? Quais as que vem em segundo e quais as que vem em terceiro? Na ordem das operações, pessoal. Qual é a operação que vem em primeiro lugar? Aqui, ó. 3 mais 5 vezes 4 ao quadrado. Quantas operações eu tenho aqui nessa expressão numérica? 3. Eu tenho adição, eu tenho multiplicação e eu tenho potenciação. Eu tenho 3 operações, exatamente. E quem eu devo fazer primeiro? Potência. Em primeiro lugar, a potenciação e a radiciação, que é a sua operação inversa. Exatamente. Aí vocês erram porque muitos fazem o quê? Aqui, qual é o erro que muitos cometem? Soma 3 mais 5. Se somar 3 mais 5 aqui vai estar errado. Outro erro, faz 5 vezes 4. Também vai estar errado. O que é que eu tenho que fazer aqui primeiro? 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é quanto? 16. 16. Em segundo lugar, vem que operação agora? Multiplicação. Multiplicação e sua operação inversa, qual é? Divisão. Divisão. Então, aqui, eu faço primeiro o 3 mais 5 ou faço primeiro o 5 vezes 16? 5 vezes 16. Exatamente. E 5 vezes 16 vai dar? 5 vezes 16 vai dar, pessoal, quanto? 80. 80. E em último lugar, quem eu faço? Adição. E subtração. Pessoal, isso está num vídeo do Alicerce. Alguém já assistiu esse vídeo? Não. Isso que eu acabo de falar agora está muito mais detalhado em um vídeo do Alicerce. Alguém assistiu ou não? Eu assisti no de Ferreto sobre isso. De Ferreto. Beleza. Então, se já assistiu alguma coisa, tá de parabéns. Mas tem que assistir algum vídeo. Agora, o Alicerce tem 15 vídeos em sequência daqueles tópicos básicos, né? Que precisam ser abordados. Para quem não conhece o Alicerce, eu vou abrir aqui a relação de vídeos do Alicerce. Espera aí que o Word aqui está dando... não está respondendo. Vamos esperar ele responder. Pronto. Agora que ele está respondendo, vou abrir aqui o Alicerce.
O alicerce está aqui. Eu gravei ele agora em 2021. Não, aqui está no lugar errado, está em provas. Pronto. Ensino, plano de ensino, agora sim, 2021. Alicerce, está aqui. Pronto. Está aqui abrindo. Abriu. Gente, esses são os 15 vídeos já gravados do Alicerce. E ainda vou gravar mais, hein? Ó, o vídeo 1 é justamente de quê? Falando sobre o quê no vídeo 1? Justamente falando das 7 operações com números, ó. E disso eu falo a questão da ordem. Esse vídeo aqui, ó. Sugiro que assistam. O vídeo 2 é como fazer contas com mais rapidez. ênfase na multiplicação, um vídeo de 28 minutos. O 3 e o 4 é fração. O 5 é número decimais. O 6 é regra de sinais. Eu que dou alicerce para eletro, esse foi da aula passada. Eu estou passando vídeo por eles, hein? Próxima aula vai ser estatística, médias. Depois vai vir um só de potência. Depois vai vir 2 vídeos com raiz. Aí depois tem um vídeo com equação de primeiro grau. Depois, aliás, são 2 vídeos, né? 2 vídeos aqui. Um com conceito e outro com resolução da equação. Depois vem 2 vídeos com produtos notáveis. Depois vem outro vídeo com equação de segundo grau. O próximo vídeo que eu vou gravar vai ser esse, ó. Esse aqui não está gravado, ó. Então para aqui. Por que eu estou apresentando esses vídeos? Porque isso que eu acabei de falar na aula agora é exatamente o motivo que faz muita gente errar uma coisa bem simples. Essa conta aqui, ó. 4 vezes 1 mais 3, vai ter gente que vai querer fazer a adição primeiro e desobedecer a ordem. Então, fiquem atentos que tem coisas básicas que vocês têm que dominar. Por isso que o alicerce é tão importante. E é por isso que eu recomendo que vocês assistam o alicerce e levem a sério as aulas do professor de Jair, né? E o professor se esforça, né? Ou não? Para tentar ajudar vocês. Como estão sendo as aulas com o Jair, pessoal? Ninguém vai falar das aulas com o Jair? Estão sendo muito chatas ou muito boas? Ou o meu termo? Boa, professor. Continuando aqui. 1 manda para 7. 1 tá aqui, ó. 7 tá aqui, ó. 4, 5, 6, 7. 7 tá aqui, ó. Como é que eu faço esse ponto agora? Tem que fazer linhas o quê? Linhas de chamada, linhas paralelas aos eixos. E aí eu chego nesse ponto aqui. Acabo de marcar o segundo ponto da função. O segundo pontinho vermelho. Já no segunda função, 1 manda para quem? Manda para quem agora? 5. Pro 5. O mesmo 1 daqui, ó. O mesmo 1 daqui, em vez de mandar agora pro 7, manda só agora pro 5. Faço as linhas de chamada e chego no segundo ponto, que é esse daqui. Então, temos já 2 pontos de cada função. Da primeira e da segunda. Na terceira, o 1 agora vai mandar para quem, pessoal? Pro 1. Você faz primeiro a multiplicação, menos 2 vezes 1 vai dar menos 2. Regra de sinais. Quem não sabe regra de sinais aqui, que menos com mais na multiplicação dá menos, deve assistir ao vídeo 5, lá da playlist que eu acabei de falar.
Desculpa, vídeo 5 não, vídeo 6, tá? E, finalmente, na adição e na subtração, quando eu tenho sinais diferentes, eu vou subtrair os dois e vai preservar o sinal do maior. Então, como a colega falou, vai dar exatamente 1. É exatamente isso, é esse o resultado. Pois vários de vocês erram aqui. Então, o problema não é a matemática do primeiro ano. O problema é a matemática básica, que está fazendo falta. Manda para quem agora, pessoal? Manda para 1. Faço as linhas de chamada e marco o segundo ponto. Com esses 2 pontos marcados em cada uma, eu já posso avaliar alguma coisa a respeito do crescimento da função. Posso ou não posso? Tem funções crescendo e tem função decrescendo, né? Ou não? Quem são as funções que estão crescendo, pessoal? A primeira e a segunda. Exatamente. O x aumentou de 0 para 1 e o y aumentou de 3 para 7. Então, aumentou 4. Aqui o x aumentou de 0 para 1 e o y aumentou de 3 para 5. Aumentou 2. Aumentou aqui 4, mais 4, e aqui aumentou 2. Aqui, quando o x aumenta de 0 para 1, o que acontece com y? Ele diminui. Quanto? 2. Diminui 2. Será que isso foi coincidência? Ou será que isso vai acontecer se eu atribuir mais pontos? Só para a gente dar um pouquinho mais de sentimento, vou atribuir um terceiro ponto. Só um terceiro aqui. 2. É o próximo número natural, depois do 0 e do 1, não é isso? Concordam? 2 na primeira, manda para quem? Pro 11. Pro 11. Pessoal, quem vai do 7, do 1 pro 2, varia também 1 novamente, não é isso? E quem vai do 7 pro 11, varia quanto? 4. Varia 4, a mesma variação do primeiro pedaço. Agora, no segundo exemplo, 2 manda para quem? 2 manda para quem? Pro 7. Pro 7. Então, a mesma variação de 1 aqui no x provoca uma variação novamente de quanto? 2. De 2, né? Finalmente, o terceiro aqui, novamente uma variação de 1. O 2 manda para quem aqui agora? Quanto é que dá menos 2 vezes 2? Menos 4. E menos 4 mais 3 dá quanto? Menos 1. Menos 1. Ou seja, a variação foi de quanto? No y. Menos 2. Menos 2. Exatamente. Se eu marcar agora o 2 aqui em todos, marcar o 2 aqui, o 2 aqui e o 2 aqui. O 2 aqui vai mandar para o 11. Ó, 8, 9, 10, 11 não está nem feito. Eu vou fazer a marca agora aqui, 11. Nem está feito, porque eu só tinha feito 10 divisões. Ó. Esse meu gráfico, eita, esse ficou horrível. Não ficou bem torta, tem que ser mais ou menos vertical. Nota que se eu estivesse usando uma régua, seria muito mais preciso. Mas os pontos estão alinhados, pessoal? O que vocês acham? Formando o quê? Qual é a curva que eu esperava que formasse? Uma reta. Então tem que estar alinhado. Estaria errado se esse terceiro ponto aqui, por exemplo, esse e o outro ponto desse aqui, ó. Aqui não tem reta passando por esses 3 pontos. Se eu faço esse e o terceiro ponto estivesse aqui, ó. Esses 3 pontos não estão alinhados. Mas como eu sei que é uma função afim, tem que estar alinhados.
Então, aqui, o 2 vai mandar para o 7. 7 está aqui, ó. Então, 2 vai mandar para o 7. E com isso eu gero o terceiro ponto. E novamente pontos alinhados. E aqui embaixo também, ó, 2 manda para o menos 1. O menos 1 está aqui. Esse carinha daqui é o menos 1. Então, 2 manda para o menos 1. O ponto é mais ou menos esse. E esses 3 pontos aqui estão alinhados. Pessoal, posso unir esses pontos em cada uma delas, sim ou não? Sim, Qual o motivo que me permite unir? porque são reais. Exatamente. Então, vou fazer aqui uma reta. Obviamente não vai ficar reta, mas vocês vão fingir que eu estou fazendo uma reta. Pronto. Reta aqui. Reta aqui. E reta aqui. Opa. Eu pergunto a vocês. Olhando agora o gráfico, está feito, viu? Porque ao unir esses pontos, eu passo a ter infinitos pontos, né? Marcados no gráfico. Eu pergunto a vocês. O que é que esse coeficiente linear 3 implica no gráfico? Todos cruzaram o eixo Y no mesmo ponto, não é não? Concorda ou não? Que ponto foi? É o único ponto comum dos 3 gráficos. Não tem mais nenhum, viu? É o único. Agora, aqui o coeficiente angular foi 4. Aqui o coeficiente angular foi 2. E aqui o coeficiente angular foi menos 2. Qual é a implicação disso do ponto de vista gráfico? O coeficiente angular 4 implica que ela foi crescendo de quanto em quanto? De quanto em quanto, pessoal? 4. 4 em 4. Para cada variação de uma unidade do x. Já quando o coeficiente angular foi 2, ela foi crescendo de quanto em quanto? 2. 2 em 2 em 2. 2 a cada variação de uma unidade no x. E, finalmente, coeficiente angular menos 2 indica o quê? Que ela foi descendo em 2 em 2. Que ela foi decrescendo exatamente de 2 em 2 a cada uma unidade no x. E é interessante perceber que essa variação permanece. Olha aqui. Por favor, alguém pode dizer para mim aí um número inteiro aqui qualquer, acima do 2? De preferência, quanto mais longe, melhor. Mas vamos lá. No 10? 10. 10 manda para quem? Essa função. 43. 10 manda pro quem? 43. Exatamente, porque 4 vezes 10 dá 40, 40 mais 3, 43. Agora, olha que interessante. De 1 para 10, qual é a variação no x? Gente, qual é a variação quando eu vou de 1 para 10? Variou de quanto? Gente, variação é subtração, gente. Pelo amor de Deus. 9, professor. Variou de 9. O y variou de quanto? Se você vai do 7 ao 32. 43, você varia de quanto, pessoal?
De quanto? 36. Perfeito. Agora eu pergunto a vocês. Vocês conseguem estabelecer alguma conexão do número 9, do número 36 e do coeficiente angular? Nenhuma ligação? 9 vezes 4. Ou 36 dividido por 9 dá 4, não dá? Concorda? Então, veja que a variação desse número pela variação desse deu o coeficiente angular. Isso não foi coincidência. Por favor, alguém diga aqui outro número inteiro maior que o 2 que não seja o 10. Outro aqui. 14. 14. Quem vai do 1 até o 14 varia de quanto? 13. 13. Aí vamos ver o y correspondente. O 1 mandou para o 5. E o 14 manda para quem? Que eu não botei ainda. 14 manda para 31. 31. Perfeito. O 1 manda para o 5. 14 manda para o 31. E essa variação do 5 para o 31, dá quanto essa variação? Quem vai do 5 até o 31, varia de quanto? 26. 26. Vocês conseguem ver alguma relação entre esses números e o coeficiente angular, pessoal? Vinte e seis Vamos lá? dividido para 13 é 2. Exatamente. Vamos ver o terceiro exemplo aqui, ó. Diga outro valor aqui, qualquer do x maior que 2, que não seja nem 10 nem 14. 18. Não precisa ser grande não, pode ser 7, tá? Não precisa ser grande não. 7, pode ser? Pra gente não ficar também trabalhando com conta tão grande, assim. Mas pode ser o 18, viu? Não tem nenhum problema com 18 não. Quando você varia de 1 para 7, varia de quanto? 6. 6. 7 manda para quem? Se eu botar aqui no lugar do x, o 7. Menos 11. Isso, vai dar menos 14. Menos 14 mais 3 vai dar menos 11. Se você varia, atenção, do 1 até o menos 11, você varia de quanto? Você está no 1 e vai para o menos 11. Qual é a sua variação? Lembrando que aqui tem o 0, né? Do 0 até 1, tem quanto? Gente, do 0 até 1, tem quanto? De variação? Galera, do 0 até 1, tem quanto de variação? 1. 1. E do 0 até o menos 11, tem variação de quanto? Galera, do 0 até o menos 11, quanto é essa distância aqui? Menos 10. Não, gente. A distância... Menos não é- 11. Vamos falar em distância. Distância é um segmento. Distância de 11, não é? Se aqui é 1 e aqui é 11, quanto é a variação de 1 até menos 11? Menos 13. Não. Se aqui é 1 12. e aqui é 11, se esse pedaço é 1, se esse pedaço é 11, quanto é que é a soma dos pedaços? 12. 12. Então, a variação de 1 para menos 11 é uma variação, mas foi uma variação positiva ou foi uma variação negativa? Aumentou ou diminuiu? Quando você passa Diminuiu. Diminuiu. Então, foi uma variação de quanto? De menos 12. Menos 12.
Tem alguma relação entre esses números azuis aqui e o coeficiente angular? Menos 12 dividido por 6 é igual a menos 2. Exatamente. Pessoal, em todos esses exemplos, vocês estão vendo que a variação do y, que eu vou chamar agora de delta y, delta é uma letra grega que a física usa muito e significa a palavra variação. Então, se você divide a variação do y pela variação do x, você vai obter o coeficiente angular. Então, essa fórmula agora pode ser usada por vocês. Qual? Deixa eu apagar isso aqui. A fórmula é: o coeficiente angular é a variação do y dividido pela variação do x. Então, agora eu vou fazer o problema invertido. Se eu digo a vocês que o coeficiente angular... Não. Se eu digo a vocês que uma função afim possui esses dois pontos aqui, ó. O 2 mandando para o 7 e o 8 mandando para o 25. Eu pergunto a vocês quem é o coeficiente angular dessa função. O que é que eu estou fazendo aqui? Vou fazer um gráfico aqui bem fajuto, mas só para dar uma ideia. De 2 em 2. 2, 4, 6, 8. E aqui vou botar de 5, 5. 5, 10, 15, 20 e 25. Então, os pontos são esses. 2 manda para o 7. E 8 manda para o 25. Aqui está a reta. Quem é o coeficiente angular dessa reta, pessoal? Alguém sabe? O que é que eu devo fazer aqui? Esse cara aqui é a variação de quem? Variação de quem? Do y, não é? Né? E esse cara é a variação de quem? Do X. É o delta x. Quanto vale, então? Qual é a variação do y, pessoal? Quanto vale esse cara aqui? Gente, se você varia do 7 para o 25, qual é a sua variação? 18. 18. 18. E se você varia do 2 para o 8, qual é a sua variação? 4. 6. Opa, outra chance? Eita, errei. 6. 6. 6. Quem é o coeficiente angular dessa função, pessoal? 3. 3. Opa! Então a minha equação fica 3x mais b. Só falta achar agora o b. Alguém saberia como achar o b agora, pessoal? O b significa o quê, pessoal? Qual é o significado do b? A gente viu que esses três gráficos tinham uma coisa em comum. Qual era? Qual era a coisa em comum que os três gráficos tinham? Coeficiente linear. Era um coeficiente linear, exatamente. Porque todos eles cruzavam o eixo y no mesmo ponto, não é isso? Concorda ou não? O coeficiente angular linear significa onde a reta
mais B. Se você quer saber onde é que ela cruza o Y, você bota 0 no valor do X, como eu fiz aqui, ó. Aí eu boto 0 aqui, vai ficar 0 A vezes 0 mais B. Quanto dá isso? A vezes 0 dá quanto? Vai dar B. Quer dizer que esse ponto sempre pertence à função afim, mas nesse ponto, obrigatoriamente, pertence a que eixo? Um ponto que tem a abscissa 0. Y. O ponto pertence ao eixo Y. Consequentemente, se ela pertence à função afim e pertence ao eixo Y, ela é o cruzamento dos dois. Ou seja, por que eu falei isso tudo? Naquele nosso exemplo aqui, pelo meu gráfico muito mal feito, mal e porco, onde é que essa função está cruzando o eixo Y, mais ou menos? Alguém chutaria um valor? Essa minha reta está muito troncha, né? Não está muito bem feita, não. Deixa eu melhorar ela aqui. Mas onde é que essa reta vai cruzar o eixo Y? Nenhum palpite? O meu desenho, obviamente, foi feito à mão livre, está todo torto, então ele não é confiável. Mas alguém arriscaria alguma coisa, algum valor? Ninguém? Eu chuto, pronto, o valor próximo de 0. Eu chutaria qualquer coisa próxima de 0. Não está passando mais ou menos pela origem, não? A minha reta não está passando perto da origem, não? Eu poderia até dizer 0. Mas pode ser 1, porque essa minha reta está meio torta, não sei. Bem, para descobrir o valor exato, você pega qualquer um dos pontos, pode ser esse ou pode ser esse, e substitui aqui. Qual ponto vocês preferem que eu comece? Com qual? 2. O ponto 2,7. O ponto 2,7. Então, se eu substituir aqui, quem vai ser o Y do ponto 2,7? Quem é o Y do ponto 2,7? 7. 7. 3 vezes. 2. Quem é o X? 2 mais B. 3 vezes 2 dá quanto? 6. 6 mais que número dá resultado 7, pessoal? 1. Então, quem falou 1? Quem foi que falou 1? Que ia dar 1. Eu. Eu quem? Clara. Clara, parabéns. Você foi muito precisa. Você acertou. Agora, se em vez do ponto 2,7 tivesse usado o outro ponto, 8,25, o que aconteceria? Vamos lá? Vamos ver. Substituindo aqui, como é que ficaria agora? Me ajudem? 25. Igual Igual a 8. Não. 3 vezes 8, né? Sim. Mais B. 3 vezes 8. 24. Qual o número que somado com 24 dá 25? 1. Então, o B, tanto faz se usa esse ou esse ponto. Qual é a nossa equação, então, pessoal? 3x mais 1. Então, esse problema de baixo é o inverso dos de cima. O que é que eu fiz aqui no de cima? Eu dei o quê? Para vocês, qual foi o ponto de partida? Não foram as equações? Sim ou não? E eu pedi o gráfico. Eu pedi os pontos. Agora, nesse problema de baixo, foi o contrário. Da onde eu comecei nesse problema de baixo? Quais foram os dados do problema? Eu dei os pontos. E pedi o quê? E pedi a lei, pedi a equação. Encontramos ela? Sim ou não? Encontramos ela? Quanto foi o coeficiente angular? 3. 3. Quanto foi o coeficiente linear? 1. 1. Conclusão desse papo todo aqui. O coeficiente angular, atenção, ele pode ser positivo
ele pode ser zero e ele pode ser nulo, negativo, desculpa. Não é isso? Eu dei exemplos de dois caras positivos, ó, o 4 e o 2. Dei exemplo de um negativo, não dei exemplo do zero. Mas eu quero que vocês me digam. O que é que eu posso afirmar a respeito da função? Exatamente em relação ao crescimento, se a função tiver coeficiente angular positivo. E aí? Qual foi os casos que eu dei um A positivo aqui? Quais foram? Crescente. Ela vai ser crescente. E vou mais longe, ela vai ser estritamente crescente. Ela vai crescer a vida toda. Dei exemplo de um negativo. Qual foi? Foi esse aqui, não foi? O -2, ó. E nesse caso, a função foi o quê? Estritamente decrescente. Agora, a pergunta que não quer calar. E quando for zero? Constante. Exatamente. Eu não dei esse quarto exemplo, mas eu podia dar a função y igual a 3. Porque é a mesma coisa que eu tivesse dado a função y igual a 0 vezes x mais 3. Vocês concordam comigo, pessoal? Que 0 vezes x vai dar 0 e eu posso botar só 3 aqui? Como é que vai ficar o gráfico dessa função aqui? Se eu fosse fazer o gráfico dessa daqui. E aí, pessoal? Como é que vai ficar o gráfico dessa função? Atribuindo os mesmos valores de domínio, o 0 e o 1. Mandam para quem? Nessa função. Três. O 0 manda para o 3 e o 1? Por 3. Também. 0 por 3 é esse ponto aqui. 1 por 3 é esse ponto aqui. Se eu um desses pontos, a reta vai dar o que agora? A reta vai dar constante. Ela é paralela ao eixo X. Nem ela cresce, como nesse caso, no primeiro e no segundo, nem ela decresce, como é o caso do terceiro. Nesse quarto caso agora, a função ela é constante. Na prova de vocês, que vocês têm que entregar hoje, já existem vários exemplos de funções afins. Então, só olhar para o sinal do A, você já consegue dizer se ela vai ser crescente e decrescente. Vamos ver se vocês estão espertos agora, para a gente terminar a aula. Essa função daqui, na hora que eu for fazer o gráfico, ela vai passar por quais quadrantes? A reta, função de R em R, ela vai passar por quais quadrantes na hora que eu marcar os pontos? O que é que vocês acham? Ela vai ser crescente ou decrescente? Decrescente. Ela vai ser decrescente, porque o A é negativo. Onde é que ela vai cruzar o eixo Y? Onde é que ela vai cruzar o eixo Y, pessoal? No 4. No 4, porque 0 manda para 4. Se ela passa por esse ponto aqui, desculpa, por esse ponto aqui, e é decrescente, quais são os quadrantes que ela passa? Segundo, primeiro e quarto. Exatamente. Mais um exemplo. Essa daqui.
vai passar por quais quadrantes? Vai passar por quais quadrantes? Ela vai ser crescente ou decrescente? Decrescente. Por causa desse cara. E onde é que ela vai cruzar o eixo Y? -2. No -2. Quem passa pelo -2 e decresce, passa por que quadrantes? Segundo, terceiro e quarto. Exatamente. Problema contrário agora. Alguém me exiba aí uma função de primeiro grau, ou seja, eu quero que você me exiba o A e o B, de tal forma que a função passe pelos quadrantes. Pelos quadrantes aqui. Primeiro, segundo e terceiro. Alguém podia dar um exemplo de equação assim? Y igual... O A tem que ser o quê? A reta é crescente ou decrescente? A reta que eu fiz aqui é crescente ou decrescente? Ela está crescendo ou ela está caindo, pessoal? À medida que o X aumenta. Crescente. Ela está crescendo. Então o A tem que ser o quê? Positivo. Positivo. E ela está cruzando o eixo Y num ponto positivo ou num ponto negativo? Note que aqui, nesse primeiro exemplo aqui, ó. Nesse aqui, ó, foi num ponto positivo. Nesse aqui, foi num ponto negativo. E o nosso aqui, vai ser num ponto o quê? Positivo. Exatamente. Então, alguém podia dar um exemplo de equação que passe no primeiro, segundo, terceiro, por favor? Y igual. Vamos, gente. Tem que dizer um cara positivo para cá e um cara positivo para cá. Só isso. Vamos lá, gente? Y igual 3x. Vou aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Estão entendendo ou não, galera, o que eu estou fazendo? Não me estão entendendo ou estão entendendo? Eu tô entendendo. Eu quero outro desafio agora. Uma que passe... Atenção, vamos ver se estão espertos, hein? Uma que passe no primeiro e no terceiro quadrantes, apenas. Alguém saberia dizer uma equação assim? Eu quero achar o A e o B. O que é que a gente sabe a respeito do A? Tem que ser um número o quê? Essa reta que eu fiz é crescente ou decrescente? Crescente. Então, o A tem que ser um número o quê? Positivo. Positivo. E o B? Vale quanto? 0. 0. Exatamente. Alguém podia dar a equação, então, completa? Um exemplo de equação que tem um gráfico parecido com esse? Vamos lá, galera? Y igual... Gente, basta dizer um A positivo e um B, e o B 0. 2x mais 0. Pronto, y igual a 2x.
A gente já viu uma função que passa só pelo primeiro e pelo terceiro quadrante, num assunto anterior. Qual foi a função que passa no primeiro e no terceiro quadrante? Quando a gente estudou função inversa, pessoal. Qual foi a função que nós estudamos, que falamos dela aqui? Ninguém está lembrado daquela que dividia em dois ângulos iguais? Identidade. Exatamente, exatamente. A função identidade. Como é que era a equação da função identidade? X é igual a Y. Exatamente, é a função mais fácil de todas. Preciso que vocês falem para saber se eu estou conectado ainda. Professor? Oi, Tô ouvindo. estão ouvindo? Mas vocês estão vendo a mesa preta ou a mesa ainda o quadro normal? Quadro normal, tô vendo. Está vendo o quadro normal, né? Eu estou vendo aqui na minha tela, o quadro está todo preto. Até a mesa voltar. Na hora que eu fiz muitos gráficos nessa aula de hoje, na hora que eu faço uma mesa com muitas linhas, ela vai carregando, chega uma hora que o processamento do meu computador vai ficando, né? E trava, dá uma travada. Foi o que acabou de acontecer agora. Acabou de travar. Vamos torcer que volte logo. Um pouquinho de paciência. As aulas remotas exigem que a gente desenvolva paciência. Não tem outro jeito. Pronto, agora voltou para mim. Vocês estão me ouvindo ainda, pessoal? Vocês estão me ouvindo ainda, pessoal? Sim, professor. Sim? Sim. Aí a minha mesa voltou agora. Aí desapareceu a função identidade. Eu não tinha feito uma função identidade verde aí, pessoal? Tinha. E ela sumiu para vocês também? Porque para mim ela já sumiu. Sumiu. Sumiu também, né? Não fui eu, não. Foi ela que... Mas a mesa ainda está travada. O cursor eu não consigo mexer ainda. Mas destrava já já. Ela vai, demora um tempo. Pronto, agora foi. Então, a função identidade era essa daqui. Onde y é igual a x, esse ângulo é igual a esse, 45 graus, e esse ângulo igual a esse, ambos iguais a 45 graus. Pessoal, com isso aí, a gente pode encerrar a nossa aula. Vou parar de compartilhar a mesa com vocês, para que vocês possam me ver de forma completa. Pessoal, o que vimos na aula de hoje? Alguém poderia me ajudar aí? Hein, pessoal, o que vimos na aula de hoje? Ajudem. Galera, o que vimos na aula de hoje? O significado dos parâmetros A e B na função de primeiro grau. Estou certo ou estou errado? Vocês estão me ouvindo? Galera, vocês estão me ouvindo? Sim, professor. Tá. Então, vimos hoje. Qual é o significado do coeficiente angular? Serve para dizer o quê?
Crescimento, né? Quanto maior o valor do A, veja que o valor, quando o A foi 2, a cada um do X, o Y crescia 2. Mas quando o A era 4, a cada um do X, o Y variava 4. Ela cresce mais rápido. Quanto maior o coeficiente angular, maior o ritmo de crescimento. O A serve para indicar o ritmo de crescimento. E o B serve para quê? Para indicar o quê, pessoal? O ponto que a reta vai cruzar? O eixo? Y. O eixo Y, exatamente. Então, eu dei uma aula que provavelmente deve estar bem diferente da aula que está gravada sobre esse assunto. O que eu faço questão de ser bem diferente para que vocês tenham diferentes visões do mesmo assunto. Porque na hora que você tem diferentes visões do mesmo assunto, você começa a entender melhor esse assunto. Tá bom? Alguém gostaria de fazer algum registro, fazer alguma pergunta, fazer algum comentário, pessoal? Eu acabei prorrogando hoje, excepcionalmente, o quê? O horário de entrega, não foi? Da prova? Não é isso? Sim. Adiei das 18 para que horas? 11h59. Isso. Né? Um pouquinho antes da meia-noite. Isso só vai acontecer nessa prova e eu não vou adiar nas demais. Vocês não devem deixar para o final. E não botar culpa na questão A, ou na questão B, ou na questão C. Você tem que começar a fazer antes. E se tem dúvida, você entra em contato. Né? E você tenta ver isso não no dia da prova, tá? Mas é isso. Espero que vocês entreguem, então, a P3. E continuamos. Na próxima aula, a gente já pode... Eu vou falar de função do primeiro grau ainda, mas a gente talvez já comece função de segundo grau na próxima aula. Mas ainda vai ter função de primeiro grau na próxima aula, tá? Valeu, galera. Obrigado pela presença de vocês. E até quando? Quinta-feira. Até quinta, 2 da tarde. Um Valeu, grande abraço. Tchau. E Tchau, Tamo professor. junto. Tchau, até professor. quinta. Um grande abraço, Tchau, galera. professor. Tchau. Tchau, professor. Tchau, Gisele. Valeu.